Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, estamos de volta e convido você para nesse momento estar ouvindo essa palavra de Deus. E para tanto, você que ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever, ative o sininho de notificações e você estará sempre recebendo uma nova mensagem de Deus através desse vídeo que estará sempre sendo enviado a você. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 38 e 39. Jesus falou algo muito importante. Ele disse: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu não sei se você já ouviu falar, mas na antiguidade, na Mesopotâmia especificamente, existiu uma lei chamada Lei de Talião. Essa lei era uma lei muito desavisada, né? E havia uma conclusão muito precipitada a respeito dessa lei. A conclusão que se tinha a respeito da lei de Talião era uma conclusão de vingança, de olho por olho, dente por dente. Ou seja, era tratar o outro com a mesma medida. Que lei de Talião era essa? Essa lei de Talião era um sistema disciplinar, onde o autor do delito sofria a pena à semelhança do delito que cometeu. O autor do delito sofria a pena à semelhança do delito que cometeu. Ou seja, se alguém roubasse um boi, aquela pessoa ia pagar o dano com a mesma moeda. Aquilo que Jesus falou, ouvistes dizer, olho por olho, dente por dente. Entretanto, queremos que você entenda que a lei de Talião, ela não era um estímulo à vingança. De fato, de verdade, essa lei ela era um instrumento regulador das vinganças, ou seja, era uma forma pacificadora. Ao invés de gerar vingança, pacificar, tratar as coisas da melhor forma possível, né? Ou seja, um instrumento regulador de retaliações. Se você me roubou um boi, eu tenho o direito de ir até você e na sua fazenda queimar, né? Um exemplo, queimar todo o seu celeiro e ainda assim pegar um boi que você tomou de mim. Então, se você roubou um boi, eu só posso tomar um boi de você, ok? Essa era a lei de Talião. A lei de Talião era uma tentativa de estabelecer limites para a maldade, a violência. Ou seja, ao invés das pessoas, elas que roubou um boi, pegaram outro boi e devolver, não. Elas aumentavam a pena, não é, fazendo um desajuste na situação. Em vez de resolver de forma pacífica, as pessoas elas resolviam com vinganças, com iras, né, destruindo propriedades, enfim. A lei de Talião ela vem regular isso. Ao invés de destruir tudo que a pessoa tem, a pessoa vai apenas retribuir aquilo que tomou. Então, em vez de devolver o mal, né, Jesus ele vai traçar um plano de paz aqui. Jesus vai colocar um plano de paz, um caminho pacificador diante dessa situação. Aí Jesus ele vai dizer, ouviste dizer que na época os antigos era dente por dente e olho por olho. Mas não só era nos antigos, porque no Antigo Testamento também havia já essa lei
entre os judeus. Havia essa lei lá no livro de Levítico, de Êxodo, já em Êxodo, né? Deuteronômio, você vai encontrar a lei de Talião lá estabelecida também em um dos livros do Antigo Testamento. Então o que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo, se alguém ferir a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. O que é que Jesus está querendo dizer em oferecer a outra face? É que em vez de você devolver o mal, você deve responder de forma pacífica, ou seja, não com o mal. Se alguém vem discutir com você, você não vai voltar para ela discutindo com ela. Então, quando Jesus manda oferecer a outra face, ele está dizendo que não se deve deixar o mal sem resposta, ok? Então, Jesus não está mandando gerar mal por mal, mas ele está dizendo, olha, não deixe o mal sem resposta. Mas ele está dizendo também que deve-se dar uma resposta, só que uma resposta de forma pacífica, sem violência, sem ter a mesma semelhança daquilo que você recebeu. Ou seja, sem ser semelhante ao mal. Se fizeram mal, Jesus está dizendo, faça o bem. Faça o bem. Porque em vez de você pagar o mal com o mal, Jesus está dizendo, você deve quebrar esse protocolo, você deve criar uma barreira para que esse mal ele não dê continuidade à sua germinação. Ou seja, para que você não dê continuidade ao dano. Ao invés de você passar à frente o dano, você receber o dano para si. Em outras palavras, pagar esse dano, ao invés de passar o dano para a frente. E é isso que Jesus está dizendo. Ou seja, para que a corrente do mal seja interrompida, melhor dizendo, alguém deve sofrer o dano e devolver ou passar adiante o prejuízo, sem devolver ou passar adiante o prejuízo ocorrido. Tá certo? Então, eu não sei se você se lembra, né? Se você se lembra de uma brincadeira que sempre acontecia muito no colégio, né? Alguém tinha uma certa brincadeira de desconta lá, né? Alguém batia em você e você dizia desconta lá, e alguém batia no outro e dizia desconta lá, e era um tal de desconta lá que não tinha paradeiro, ou seja, a pessoa passava à frente aquilo que fazia com ela. E Jesus está dizendo isso, você não deve passar à frente o mal que alguém fez a você, ou seja, você deve interromper aquele mal, fazer aquele mal parar ali em você. Sabe de que eu me lembro agora? Eu me lembro de José. Escute, a Bíblia fala que Abraão foi nosso pai na fé. Glória a Deus por isso, porque ele nos deixou um grande legado de fé. Mas a Bíblia não esconde que Abraão mentiu, né? A Bíblia não esconde que Isaac também mentiu, que Jacó também mentiu e enganou seu próprio pai, não é? Mas a Bíblia não vai dizer que José mentiu. José, ele não passou à frente os erros dos seus antepassados. Ele não passou à frente o ódio dos seus irmãos. Ele interrompeu a mentira, ele interrompeu o ódio, ele interrompeu a maldade dos seus irmãos. Ele não passou adiante. Ele fez exatamente o que Jesus disse. Ofereceu a outra face. Ou seja, José, ele buscou viver uma vida pacífica com os seus irmãos. Então Jesus nos ensina isso, a dar uma resposta pacífica àqueles que nos contraria com ódio, com maldade, com um mau desejo, não é? Aqueles que nos fazem o mal, Jesus nos ensina a devolver a eles uma resposta pacífica. Só que para isso é necessário, é preciso assumir sozinho o prejuízo. O prejuízo que a outra pessoa, de certa forma, né, poderia passar para outros. Em vez de você sofrer o prejuízo de forma coletiva, você sofre o prejuízo de forma pessoal. Você toma para si aquele problema.
É isso que Jesus espera de mim, espera dos discípulos dele. Os Talmud, né, numa forma hebraica, Talmud significa discípulos de Jesus. Nós precisamos aprender a dar uma resposta com limites, né? A escalada sem limites da vida, da maldade, que a sociedade não consegue parar, Jesus está nos ensinando a fazer parar essa maldade. Que a maldade que alguém faça com você, ela pare em você. Que a mentira que alguém cometeu contra você, ela venha parar em você. Que você não dê continuidade a este mal que alguém fez com você. Então, quando Jesus nos ensina a dar a outra face, ele está nos ensinando a não deixar o mal sem resposta. Só que não é uma resposta semelhante ao que fizeram comigo e com você. É uma resposta de paz. Ou seja, devemos interromper o ciclo da violência. E alguém deve pagar o dano, sem passar a outro o prejuízo que aconteceu com você. Agora a pergunta é: quem está disposto a pagar o dano do prejuízo? Você está disposto? Porque se você está disposto a pagar o dano do prejuízo, como José, ele assumiu para si o prejuízo. Ele não condenou os seus irmãos. Ele não passou à frente os erros dos seus antepassados, mas ele resolveu dar outra face, ou seja, trazer uma resposta pacífica a tudo aquilo que veio contrário à sua vida. Deus abençoe você e que a partir de hoje você possa não dar continuidade à violência, ao mal que fizeram com você, mas dar limite, dizendo e trazendo a resposta à violência, uma resposta de paz. Trazendo uma resposta à mentira, uma resposta de verdade. Trazendo uma resposta de engano, uma resposta de seriedade. Dando limite à violência. Não passar adiante o mal que fizeram com você. Deus te abençoe. Deus me ajude. Ajude a mim, a você. Em nome do Senhor Jesus.